Muitos querem saber quem está mais poderoso atualmente. Thor Odinson, o atual pai de todos, o arquétipo do deus do trovão, um dos vingadores, se não o vingador mais poderoso da Marvel, que está enfrentando entidades de nível Beyonder, para mais que isso, né? Contra o Wally West, o Flash, que atualmente se tornou o conceito matemático. Seus poderes são capazes de acessar qualquer reino, história, só pensando. Eu vou te responder essa e muitas outras perguntas para vocês agora nesse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago. E galera, o Thor, pra quem não sabe, tá passando por um dos maiores eventos da sua história, né? Enfrentando então os próprios deuses arquétipos, né? Como Utgar Thor, Utgar Loki, e tem até também a Gaia, né? No meio disso daí tudo. O Thor está tendo uma infelicidade de enfrentar a Encantor, que está manipulando a narrativa do Thor. Por outro lado, Flash, o Wally West, está numa situação bem pior do que o Thor. Se o Wally West não achar um jeito de deter essas novas entidades, que está além da Speed Force e muito abaixo do espaço e tempo, toda a realidade terá um fim. A situação não é fácil para ninguém. Só tá fácil para você que deixa seu like aqui agora nesse vídeo. Mete então aquele seu dedo no like, porque eu sei que a sua situação está muito melhor do que o Thor e do Flash também. Então muito obrigado, pessoal. Vambora. Vamos começar então com o Flash falando mais sobre essa nova entidade, a Quietude. Essas entidades buscam estudar uma entidade totalmente incompreensível à mente orgânica senciente, conhecida como Arcos dos Ângulos. As distorções temporais que o Gorilla Grodd e os próprios gorilas dele também estavam fazendo, estavam também atraindo esses seres. E essas entidades, intituladas de Quietude, procuram capturar e estudar esses seres chamados de Arcos de Ângulos. E é revelado para o Wally que ele não compreende a força para o qual ele passou décadas brincando com esses poderes. Os danos causados usando esses poderes, né, podem afetar os caminhos da membrana em si. Essas entidades chamam o Flash de ingênuo, imprudente e dominado pela potência e a complexidade de seus próprios poderes, um peregrino fracassado. Flash literalmente foi colocado como um burro ignorante que não sabe o que faz com seus poderes. Quando o Wally ele enfrenta o Gorilla Grodd, ele tem um pensamento de que, caso ele parasse de correr e por causa da sua conexão com a força de aceleração, onde leva ele a muitos mundos e universos alternativos, bolsões de realidade, ele seria imparável. Só que agora é que é diferente. Não é só a velocidade atuando nesse momento, nem a intangibilidade ou viagem para qualquer lugar. O Flash está apenas pisando fora de tudo, física e distância e vibração, fora do tempo, fora dos fios da sua própria história. Ele agora consegue acessar planos impossíveis, ou seja, o Wally West, o Flash, se tornou o próprio conceito da matemática, o Jardim das Sombras. Essa história do Flash, além de upar o Flash a níveis bem altos de poder, né, ela também expande a cosmologia da DC. Por exemplo, adicionando então coisas como espaços n-dimensionais. Coisas como geometria não euclidiana, refere-se então a realidades que não são paralelas. Menções a reinos e seres que têm a forma de uma geometria atemporal, tomando forma. A Quietude, que menciona então o ângulo de arcos que eu mencionei antes, o que poderia realmente significar apenas arcanjos, já que eles cantam as palavras sagradas para os servos de Deus, que se refere também a essas coisas como seres incompreensíveis. O jardim está além do tempo, temporal e atemporal, onde os pensamentos e expressão são um. Esse lugar está além do ponto no tempo e no conceito do tempo em geral como um lugar com a vibração mais baixa possível. Na edição 3, o Flash literalmente diz que é livre de estresse e literalmente agarra os diálogos da bolha dos quadrinhos como se fosse apenas um lugar onde tudo pode acontecer. Na edição 4, por exemplo, também, um lugar que está figurativamente abaixo de tudo, onde os conceitos vivem mais profundamente do que o espaço e tempo. Um lugar que ilusões, onde a sua mente pode se aventurar e criar qualquer coisa como puras abstrações, além da direção, velocidade e tempo. Flash, o Wally West, né, e o Sr. Terrific, o Michael Roth, estão tentando entender um fenômeno misterioso que parece ser uma perfuração na realidade. Ele sabe que o fenômeno altera a sua própria matemática mais rápido do que pode ser estudado. A Zatanna tentou examinar, mas ficou perplexa e teve uma enxaqueca. Apesar de várias tentativas, eles não conseguiram desvendar o mistério, nem mesmo com a ajuda do Grodd, né, que apenas sorri sinistramente sem fornecer informações úteis. Durante então uma conversa,
Um personagem tenta então imitar a voz do Grodd para que a sua verdadeira voz não seja reconhecida. Seus colegas estão animados e discutindo também os conceitos científicos complexos, como condensados de Bose-Einstein, superfluidez e atratores estranhos. Eles mencionam que o que estão observando é uma descarga de soliton, mas há discordância sobre a melhor explicação para o fenômeno, com alguns preferindo a teoria dos atratores estranhos. Há uma discussão também com certas soluções matemáticas que se agrupam de uma maneira similar à formação de estrelas. Eles relacionam a isso a energias que conferem poderes, formando padrões impermissíveis para eles. Eles também confirmam que os abduzidos estão presos em um estado nulo relativo ao Sol, ficando imóveis quando a Terra se move. A descoberta foi feita por meio de uma observação constante de gênios. Quanto ao resgate, as esferas de tempo cristalizadas são muito frias e também instáveis, e a solução mais simples é esperar que até a órbita da Terra os leve de volta aos abduzidos no próximo ano. A observação final destaca também que as grandes crises são frequentemente resolvidas com paciência em vez de ação imediata. O Wally West, ou Flash, revela que está tendo problemas pessoais também, especificamente que ele continua se deslocando da realidade. Ele prefere não compartilhar isso com Michael Holt, o Senhor Terrific, porque é um assunto privado da família Flash. O Michael está muito ocupado. Quando então perguntado se isso é muito medo para ele, né, e parece parecer um pouco confiável de ser demitido, o Wally ele busca ajuda. Max Mercury oferece então ajuda, tentando igualar a ressonância da aura do Flash do Wally ali, para poder perceber a realidade como ele entende melhor nas transações que o Wally está então experienciando. O Flash ele descreve uma experiência em que ele pode entrar em um estado de consciência diferente, chamado então de Bloodsphere, que ele compara a um ecossistema psíquico. Ele percebe então uma mudança da realidade, descrevendo com uma aceleração lateral, resultando então em uma visão diferente do mesmo planeta e universo. No entanto, um interlocutor alerta que isso não é apenas uma realidade alternativa, há uma sensação de estranheza ao perceber vibrações e vozes no ambiente. Bart Allen, o Impulso, parece repentinamente demonstrando então a sua personalidade impulsiva. Ele fica então intrigado por sua estranha anomalia e expressa o desejo de investigá-la. Apesar dos avisos para não fazer isso, enquanto os outros discutem sobre os perigos e implicações das ações do Bart e dos seus próprios poderes, surge então uma preocupação sobre o dano causado aos planos dimensionais. Tanto o Wally West e o Max Mercury exploram uma camada misteriosa. Enquanto estão lá, eles então avistam figuras que parecem fantasma, o que faz o Wally especular sobre suas origens. O Max, por outro lado, sugere que podem então ser ecos psíquicos ou impressões temporais. Quando então o Wally ele expressa a surpresa com a possibilidade de ter acessado o reino espiritual, Max ele tenta acalmá-lo, mas acaba ficando nervoso também, E aquela criatura ali de uma dimensão geométrica que atacou um dos gorilas apareceu também diante do Flash, e o resultado foi que esse gorila ele foi retirado totalmente do tempo. Enquanto o Wally ele é confrontado por um desconhecido, um ser desconhecido ali, e também adentrado aos territórios sem merecimento, Flash e o Max Mercury são levados através das diferentes planos em si, Ele é confrontado com suas falhas em ouvir e também valorizar aqueles ao seu redor, especialmente a sua família e entes queridos. Um negócio curioso é que o Flash ele começa a correr em linhas retas em um universo cheio de curvas, E mesmo que ele seja então encorajado a correr, o ser que narra a história diz que o Wally sempre irá se deparar com um obstáculo, por exemplo, uma parede, ou então uma metáfora dita sobre então os desafios da vida. Flash então encontra alguém, um cara, chamado então de Sainsuri. Eles se encontraram antes em um lugar chamado então de Timer Point, que era um santuário para os Speed Racers, os velocistas perdidos. Agora estão em um local desconhecido, onde são alertados para sair antes que as suas vibrações sejam congeladas. O Wally e o Max estão presos em um lugar desconhecido, incapazes de retornar devido à falha na conexão com a força de aceleração. O Max ele percebe que não há tempo e que sua conexão com o cosmos está comprometida. Ele percebe que não tem energia suficiente para retornar e institui ao Wally a recarregar sua energia. O Flash ele encontra então o Edwin Galus, também conhecido como o Homem Dobrado. Edwin revela que ele chega a um lugar além do tempo,
onde o pensamento e a expressão são unificados. O Wally está numa galeria de momentos, onde os ossos de agora alimentam as raízes da percepção. O Wally fica com uma sensação de profunda tranquilidade e também calma, né? Em um ambiente onde as preocupações e também responsabilidades desaparecem. Ele observa os rostos familiares em uma espécie de galeria de momentos, né? Mas se sente estranhamente desconectado de suas observações e também deveres. Eles questionam se é algo que deveriam estar fazendo ou alguém que precisam resgatar, mas acabam então entregando a sensação de paz e perfeição do momento presente. O conceito da própria percepção do mundo, nossa compreensão, está entre o sentido e a mente. Ele sugere que a busca da verdade, elementos como medida, memória e movimento, são questionáveis e também removidos, deixando então apenas a ilusão agradável do presente. Em essência, destaca então a complexidade da compreensão da realidade e da importância da experiência do presente. É dito que, por essa entidade, que a velocidade não tem significado quando se está além da distância e da direção. O truque é não ver isso como um jardim de estátuas. Jay West, o filho do Flash, ele é elogiado por sua singularidade na maneira como ele interage com a força de aceleração, né, a velocidade. Ele é descrito como capaz de remodelar e também reutilizar a força de velocidade por instinto, ao contrário de outros usuários que por apenas acessam linearmente. Jay pode saltar para qualquer usuário da força de velocidade em qualquer lugar ou tempo. Explora também a ideia de pontos de embaralhamento que permitem viagens rápidas entre eles. O Wally em uma tempestade, surgindo então do silêncio do sempre, um abismo infinito de energia terrível está se acumulando, como uma represa prestes à ruptura. Observe as bordas irregulares da parede dimensional. Finalmente, ele é o golpe mortal. Fim da lógica, o fogo para poder invocar o arco. Ou seja, o Flash, o Wally West, né? Ele basicamente é o cara ali, o único ser capaz de unificar todas as realidades. E esses seres geométricos estão invadindo a realidade através então de brechas. A quietude revela então que os invasores não são invasores, mas sim parasitas atraídos então pela decadência. Flash ele comenta que agora tem um novo poder de mudar frequências, como então saltar camadas da realidade. O Wally West está então conversando com a Bel e a Ana, desabafa então sobre os seus sentimentos de inadequação e também a pressão de carregar o legado do Belve como o Flash, né? O Wally está enfrentando problemas com seus poderes e a sua família também está envolta de segredos, o que deixa também confuso e também necessitando do apoio do Belve. No entanto, o Belve, agindo então de forma tão estranha, né, acusa o Wally de ser um substituto ruim para o Flash e revela que os fenômenos misteriosos que estão acontecendo não são causados pelo atrator estranho, mas que são parte de um presente enviado para o Belve. Belve menciona que essas anomalias vão crescer até derrubar a própria realidade e que tem uma única fonte. A situação se torna ainda mais perturbadora quando o Wally percebe algo errado com a voz do Belve, indicando uma possível corrupção ou influência externa. Belve acusa o Wally de ser sinoceiro e o link mais forte do que existe no universo. Belve ele comenta que o Wally está envenenando a força de aceleração apenas por existir, apenas por ser imperfeito e está também matando tudo o que é. A coisa fica ainda mais pior, né, pro Wally, porque o Wally está enfrentando desafios com seus poderes e sentimentos de própria inadequação, né, em relação ao legado do Flash. O Bel-Yari, o Flash original, expressa também a frustração e sentimento do próprio esquecimento. No final, é revelado que as dificuldades e dúvidas do Wally foram então orquestradas para poder prepará-lo para um conduto para um plano maligno, onde uma entidade planeja usar o Wally para enviar uma arma de destruição para a fonte da criação, espalhando então o caos e dor. Ou seja, isso também está muito interligado à parede da fonte. E por causa então dessas novas entidades que apareceram, uma nova realidade alternativa criada por ondas temporais aparece, e um dos doutores sugere uma aranha cósmica onde ela injeta horas de matemática paradoxal na mente de alguém, e outra onde podem entender uma organização atemporal chamada então de Bureu Linear, que se dedica ao funcionamento suave de um universo etocástico. Bart ele é explicado sobre a importância da própria perspectiva de como ela também influencia os resultados no nível quântico. O universo está também atualmente colapsando, com planos inferiores caindo e uma praga de catadores cósmicos emergindo. Ele menciona também um santuário no coração da força de aceleração,
comparado a Camelot para velocistas, onde acredita que podem encontrar uma solução. Infelizmente, o Timer Point, o ponto de referência, desapareceu. A força de aceleração está desmoronando junto com a realidade. Um pouco antes de ser salvo, Buriel, do seu futuro vazio, um personagem que percebeu uma mensagem de uma inteligência extremamente avançada, difícil então de descrever em palavras. Essa inteligência ela é composta por seres chamados então de ângulos arcos, que eu comentei lá no começo, né? E existe então na intervenção entre infinito e zero. A mensagem revelou que a realidade está desmoronando porque os velocistas continuam usando seus poderes. A própria Amanda Waller diz que os velocistas, só de usar seus poderes, está corroendo as leis da física e se isso continuar, resultará na destruição de toda a vida. Os vermes fractais estavam em pânico em seus recintos, enquanto então o horror indescritível destruía tudo em seu caminho. Os antigos primos desprovidos de armas ou sabedoria apenas atraem a ira da besta ao tentar compreendê-la. No entanto, um salvador inesperado apareceu em uma tempestade de inúmeros carmesins, mudando então o rumo da batalha e fazendo então com que os gritos passassem a ser apenas dos monstros em vez das vítimas, né? E Salvador é o Wally West com o novo traje. Um dos grandes problemas do Wally West nesse outro plano de existência é que ele está perdendo suas memórias, por justamente ele estar perseguindo mistérios em muitos planos de existência. O Wally ele se encontra em um reino de matemática pura e usando então essas estátuas ele pode ir para a história de qualquer pessoa. A situação que está tendo, né, sendo posta ali para o Wally é muito preocupante. O Wally e o Residente são transportados para a Muralha da Fonte, onde os deuses proteicos dizem que ele se tornou cansado e vazio. O Wally ele tenta se reconectar com a sua esposa linda, mas é impedido e Velry e Wallace são puxados para uma outra dimensão por vilões, enquanto o Wally ele enfrenta a verdade de seus poderes estão danificando a realidade. O Homem Dobrado e o Abracadabra banem os Flash juniores para o Timer Point. O Wally persegue a quietude até os asteroides, descobre que a Speed Force está doente. Ele vê Linda sendo interrogada e acreditando que só pode ajudar de uma maneira. Voltando para a galeria, Avery e Wallace são resgatados pela linha Bruleu, que revela que a quietude quer invocar uma entidade cósmica para poder acabar com a sua existência. O Wally, sentindo-se então sobrecarregado e também insuficiente, desmorona sobre sua própria estátua na galeria. Explicando então mais sobre a Spectraverse, né? Isso foi um nome dado então pelo Mr. Terrific para os próprios diferentes níveis da realidade visitados pelo Wally West. As dimensões que formam o Spectraverse não são universos alternativos no sentido tradicional. Em vez disso, são descritos como diferentes frequências ou ângulos da Terra Zero. Embora cada nível seja então habitado por formas de vida distintas, os objetos inanimados e também as construções permanecentes essenciais, os mesmos na maioria deles. O Flash ele começou a acessar o Spectraverse ao quebrar o espelho atômico criado pelo Mr. Master, o mestre dos espelhos, né? Inicialmente, essas mudanças na realidade ocorreram de forma involuntária, mas com o tempo ele aprendeu a controlá-lo. O Spectraverse parece ter uma intersecção com o Hypertempo, né? Já que vários velocistas viajaram inadvertidamente através dele até as ruínas do Timer Point. Vamos agora então pro Thor, tá? O Hal Wing deu então um novo início para a história do Imortal Thor. Essa história é sucessora do espiritual do Imortal Hulk. O Imortal Thor, por exemplo, ele restaura o status do Thor, novos desafios surgem e tudo mais. Nos últimos anos, Thor, além de ser um deus do trovão, ele se tornou o governante Asgard, né? O Imortal Thor ele enfrenta o inimigo inagualável, Toranos, o deus ancião, também conhecido como Utgard Thor. Toranos ele é imune aos ataques do Thor e do seu próprio poder e ultrapassar até mesmo o poder herdado por Odin, ameaçando e mergulhar o Thor em um sono do próprio Odin, uma hibernação divina. Os deuses de Utgard, onde Toranos pertence, são arquétipos superiores que dão forma e também propósito aos deuses menores. O Thor ele é descrito como uma sombra de Toranos, que agora deseja exterminá-lo. Para poder enfrentar o Toranos, Thor terá que fazer o seu próprio sacrifício, mas primeiro ele precisa então sobreviver à luta iminente, mesmo contra um adversário tão poderoso. Thor, como herói e também vingador, poderá superar esse desafio
desafios, assim como fez no passado. Ao longo de mais de 70 anos, Thor Odinson enfrentou inúmeras ameaças poderosas no universo Marvel. No entanto, agora ele enfrenta um desafio sem precedentes com os deuses de Utgard. Thor ele impede a invasão dos gigantes de gelo, liderados pelo próprio Skymir, que se autodenomina Utgard-Loki, e Utgard, uma terra mística fora dos 10 reinos, abriga deuses superiores conhecidos como deuses de Utgard. O Thor ele luta então contra Turanos, né, um deus de ancião e também irmão do Utgard-Loki, que também é imune aos ataques do Thor. Turanos ele representa o poder que Thor, mesmo com o poder do Odin, não pode enfrentar sozinho. Esses deuses de Utgard são arquétipos superiores que dão a forma dos deuses menores, como o Thor, que é apenas uma sombra do seu poder de Turanos. A história dos deuses anciões revela que a Gaia aprisionou Turanos e Utgard-Loki para proteger o universo. Agora a Gaia libertou, colocando então o Thor e o mundo em grande perigo. O Thor precisa então ajudar a enfrentar essa ameaça, pois os deuses de Utgard representam um desafio que pode abalar o universo Marvel até o seu núcleo. Mesmo assim, Thor nunca desiste de uma luta, não importa o quão desesperadora pareça. Gaia, furiosa com os humanos destruindo então a sua terra em si, né, decidiu liberar seus companheiros deuses, Utgard-Loki e seu panteão, da terra de Utgard para poder exterminar a humanidade. O primeiro desses deuses a atacar a sociedade humana foi Turanos, mas Thor mal conseguiu derrotá-lo. Mesmo com a ajuda do Thor Corpus, para poder evitar que outros deuses malévocos prejudicassem a humanidade, Thor foi atrás daqueles que contribuíram para a poluição da terra, começando então com o Roxxon Corporation. No entanto, ao confrontar o SEO Dairo Aegir, a inteligência do Thor foi reduzido como resultado do feitiço da feiticeira, a Encantor. Nos quadrinhos baseados nele, Thor foi então forçado a lutar contra o impostor do Thor, do Roxxon, mas se empolgou demais e matou acidentalmente ele. A sua reputação ficou ainda mais manchada depois que o executor em si usou o machado do Tormod, do Thor, para poder matar Aegir, enquadrando então como um assassino. Em Imortal Thor número 7, Thor ele levanta uma questão crucial sobre a hierarquia de poder no universo Marvel. Existe um Utgard-Odin? Essa pergunta ela surge quando Thor e Loki eles exploram a mitologia dos deuses de Utgard, divindades antigas e protópicas que moldaram a atual geração dos deuses asgardianos. Essa história ela representa ou apresenta essas entidades, né, poderosas, incluindo então Turanos, que é o Utgard-Thor, e Utgard-Loki, e revela então que Gaia, a mãe do Thor, é um ser Utgard, tornando então Thor um ser descendente direto, né? A possibilidade da existência de um Utgard-Odin sugere também um ser de poder imenso, a possibilidade maior que o próprio Odin, e antecipa também um encontro que pode desafiar o poder atual do pai de todos, o Thor. A introdução dos deuses de Utgard redefine a compreensão do poder cósmico do universo Marvel, preparando então o terreno para um possível confronto do Utgard-Odin, que pode ser uma ameaça maior do que qualquer outra enfrentada por Thor até então. Em Imortal Thor número 8, Thor encontra então uma versão aterrorizante da sua mãe, né? A Gaia, uma dessas poucas deusas ou deuses anciões restantes. Gaia aparece como então uma massa imponente de vida vegetal, cercada então por morte e podridão, muito Elden Ring, né? A Gaia, ela apareceu lá em Doctor Strange número 6, em 1974, a Gaia deu origem a vários deuses, incluindo então o Thor. Thor, criado então pela própria Freya, a sua mãe adotiva, também foi salvo ao nascer por Fire-Hire, a hospedeira da Força Fênix, criando então um vínculo imortal entre eles. Utgard era anteriormente conhecido como lar de entidades mitológicas dos Asgardianos. Em Imortal Thor número 9, o Thor enfrenta também o Dairo Aegir, um minotauro e SEO do Roxxon, que planeja a destruição do Asgard em Midgard. Aegir, o inimigo do antigo do Thor, né, é um empresário poderoso que fez o pacto lá para poder obter um imenso poder e agora então usa essa posição para poder conspirar contra os heróis do mundo. Recentemente então Aegir e Roxxon ele planejam reescrever a história do Thor e introduzir um novo Thor patrocinado pela empresa na série Roxxon Presence Thor. Essa série ela vai permitir que o Roxxon ele crie uma propaganda do universo Marvel. E a HQ Roxxon Presence número 1, Thor, né, satiriza a propaganda corporativa e também a manipulação de super-heróis para poder minimizar a questão ambientais. A história então introduz o Chad Hammer, uma versão do Thor criada pela empresa maligna Roxxon, que está então adulterando a realidade para poder criar seu próprio herói controlável. O evento então Absolute Abomination será parte dessa narrativa, destacando então a crítica e também a propaganda corporativa. O Dairo Aegir, o SEO Roxxon e o vilão do Thor
manipula o passado do Deus Trovão com a ajuda da própria feiticeira, a Encantor, para poder reescrever a história do Thor. A série também vai além de retratar o Roxxon assumindo o controle das histórias em quadrinhos da Marvel, transformando então as ferramentas de propaganda, e o Chad Hammer ele é mostrado ao lado das suas versões inicial de personagens como Valkyria, Heimdall e Loki. A Marvel também utiliza a meta-humor, o meta-humor ali para poder apresentar essa crítica, uma história sendo então contada como se a própria Roxxon estivesse comercializando a série. A trama também explora como as lendas do Thor moldam sua realidade e como seus inimigos agora atacam essas histórias fundamentais. Aegir, conhecido por seus crimes ambientais e também manipulações públicas, se posiciona como principal antagonista, continuando então a sua tendência de tentar controlar a opinião pública por meio de coisas nefastas. E voltando então para a edição Imortal Thor número 9, com uma fraqueza então sendo exposta do Thor, que é revelada então, os deuses da Marvel em si, a narrativa. A feiticeira, junto então com Dario Anger e Scourge, usa então a magia da narrativa para poder enfraquecer o Thor, demonstrando que as histórias contadas sobre os deuses podem influenciar a sua força e também destino. A Roxxon Corporation adquire a Marvel Comics e começa a reescrever a história do Thor, diluindo a sua marca e também manchando a sua imagem, o que enfraquece o verdadeiro Thor em Midgard. A edição destaca também como a narrativa pode ser usada contra os deuses, uma crítica também à comercialização e também manipulação corporativa. A feiticeira e Anger lança um novo Thor patrocinado pela Roxxon, que amplifica a característica negativa do Thor, distorcendo a percepção pública, também enfraquecendo o Thor ainda mais. O Loki, o contador de histórias, pode ser um aliado ou então um obstáculo para o Thor nesse momento, já que ele ajuda a lembrar a verdadeira história enquanto observa as mudanças em tempo real em si. Inclusive, a Encantou nessa mesma história chegar a matar então o Minotauro também, que era então o SU. Essa situação levanta questões sobre o poder da narrativa e como ela pode afetar outros heróis da Marvel. A manipulação da história pelos vilões coloca o poder da própria existência também dos deuses à mercê das narrativas que são contadas sobre eles, representando então uma ameaça significativa para o Thor e potencialmente para outros heróis. Em Imortal Thor número 11, recém-lançado, Thor convoca seus irmãos para poder encontrar Tyr, exceto um, Ulir, o deus da perdição, que aparece sem convite. Apesar da sua reputação assustadora em si, o Tyr é a única chance de encontrar Tyr, pois ele pode viajar entre os reinos e também localizá-lo. O Tyr revela que Tyr está sendo mantido pelo intermediário e sua intervenção salva os filhos de Odin de um traidor e também potencialmente Tyr de uma transformação perigosa. Embora então sua reputação seja sombria, o Tyr se prova ser um herói, salvando então um dia e se tornando um irmão digno do Thor. Agora, quem está mais poderoso atualmente? Thor e Flash atualmente são muito fortes, Isso ninguém pode negar. Thor está enfrentando seres que podem manipular a própria narrativa, como então Encantor. E o que é esse poder, Thiago? Basicamente, jovens, um poder como Encantor ou Loki, por exemplo, pode mudar a história do Thor, dos quadrinhos do Thor. Isso por si só é um poder muito forte e absurdo, podendo então até enfraquecer o Thor. Só que o Thor, por enquanto, não adquiriu uma resistência a esse tal poder, que pode ser que ele vá conseguir isso. Talvez. A questão é que, tirando essa trama de poder narrativo em si, Thor está enfrentando deuses arquétipos de deuses absurdos, seja Gaia, Utgard Thor, Utgard Loki, fora outros deuses também. Esses mesmos deuses, na primeira edição, por exemplo, foi confirmado serem do mesmo nível do Beyonder. Se pá, além do Beyonder, Elder God, Sicton e outros deuses também. Já que o Beyonder foi jogado para escanteio pela Marvel e os deuses de Utgard são considerados mais fortes que o Beyonder pela Marvel. Tá, mas onde isso se qualifica o nível do poder desse deus? Eu diria que no mesmo nível da Sala das Máquinas ou um pouco além disso. Já o Flash é um momento muito difícil para a gente tirar uma conclusão. Enquanto vemos o Thor decidir a roda do destino para o universo Marvel e sabemos o qual impossível destino para os deuses, o Flash se encontra no momento ali onde que além dele estar perdendo as suas memórias devido então à dimensão da galeria onde ele está, Flash também está tendo um problema que quanto mais os velocistas usam seus poderes, mais a realidade por completo está a um passo de acabar. A Speed Force já está um pé na cova. O que a situação do Flash deixa a entender é que, à medida que essas entidades
avançam mais, principalmente essas entidades geométricas, mais o perigo para a realidade de se acabar vai se tornar realidade. Até a parede da fonte está em perigo, cara. E todos nós sabemos que a parede da fonte protege o multiverso de algo que está além do infinito. Decidir quem está mais poderoso atualmente é muito difícil, principalmente que ainda não temos uma finalização dessas histórias, tanto Thor quanto então o Flash. Mas se formos então analisar a situação mais crítica até o momento, o Flash do Wally West se encontra num estado muito mais crítico do que o Thor. Perda de poder, perda das suas memórias, ameaças capaz de erradicar toda a realidade, a Speed Force já não é mais a mesma. Tudo isso vai contra o Flash em não ter uma vantagem nenhuma nessa luta. Apesar dos pesares, Flash também ganhou um up de poder por completo em si, né? Além de seu poder estar totalmente conectado ao conceito matemático, também científico em si, o Wally também pode acessar qualquer dimensão, universo ou lugar, só pensando, até um reino matemático puro. Ou seja, o Flash está demonstrando um nível de poder bem maior do que o Thor. E se isso vai permanecer até o final ou não, ou se o Thor vai ganhar algum outro up de poder também, isso vamos ter que esperar. Só que por hora o Wally West está numa situação pior do que o Thor e com poderes bem mais apelativos, seja então conceitualmente ou não, do que o próprio Thor. Se ambos lutassem agora, hoje, Flash provavelmente venceria, mas claro que assim que essas duas histórias terminarem, eu vou trazer uma resposta definitiva de quem venceria. Até lá, se você está acompanhando a história do Thor e do Flash, comenta aqui o que você está achando. E também, para você, quem está mais poderoso, Thor ou Wally West? Não deixe de se inscrever no canal para poder receber mais conteúdos como esse aqui. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.